Olá, pessoal. Cibele, é sempre uma alegria estar com você e com todos que nos acompanham neste espaço de informação, reflexão e conhecimento. Muito obrigada pelo carinho e pela oportunidade de tratarmos de temas que impactam diretamente empresas, investidores e toda a sociedade. Hoje quero falar sobre um assunto que desperta o interesse de muitos brasileiros. Ainda vale a pena ter uma empresa no exterior? Durante muitos anos, possuir uma empresa fora do Brasil foi visto como uma estratégia para expandir negócios, proteger patrimônio e, em alguns casos, reduzir a carga tributária. Mas o cenário mudou. Com o avanço da legislação e o aumento da fiscalização sobre operações internacionais, o planejamento tributário internacional passou a exigir muito mais cuidado, transparência e conhecimento técnico. E aqui está um ponto essencial: abrir uma empresa no exterior não significa automaticamente pagar menos tributos. Hoje, o empresário brasileiro precisa compreender que a internacionalização deixou de ser apenas uma estratégia tributária e passou a ser, acima de tudo, uma estratégia empresarial. Uma empresa fora do país pode sim trazer vantagens importantes, como acesso a novos mercados, aproximação com investidores estrangeiros, maior facilidade em operações internacionais e até diversificação patrimonial. Por outro lado, também existem riscos relevantes. Sem planejamento adequado, essa estrutura pode gerar custos elevados de manutenção, obrigações fiscais em mais de um país, risco de autuações e até situações de dupla tributação. Por isso, a pergunta certa já não é: em qual país eu pago menos imposto? A pergunta mais inteligente é: como estruturar meus negócios de forma segura, legal e eficiente em um mercado cada vez mais global? No cenário atual, oportunidades internacionais continuam existindo, mas elas exigem planejamento, estratégia e responsabilidade. Cibele, muito obrigada mais uma vez pela acolhida e pela confiança. E a você que nos acompanha, deixo uma reflexão. No mundo dos negócios, crescer é importante, mas crescer com segurança é indispensável. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Em casa com o Ciberatala, começando mais um programa diretamente aqui do Estúdio Vida Moderna. E eu convido a todos vocês a partir de agora a ficarem ligados com a gente. Então, gente, eu estou recebendo aqui um profissional incrível, que ele é psicanalista e ele também é hipnólogo clínico. É o Francisco José Pereira de Souza. E ele vai poder falar muito sobre o assunto, sabe sobre o que, gente? Vocês que são adolescentes, que são crianças, que têm seus filhos aí cheios de problemas muitas vezes por questão da área de tecnologia, que hoje a grande maioria fica plugado em todos esses assuntos, infelizmente. Mas ele está aqui para poder trazer para a gente um assunto bem interessante, muitas dicas. E seja muito bem-vindo, Francisco. Um prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu estar aqui hoje, trazendo um pouco desse conhecimento que eu adquiri durante anos, atendendo crianças e adolescentes. Mas, além do que hoje nós temos a tecnologia que está se tornando um assunto muito importante e de grande preocupação, tanto para a OMS, como ela tem falado sobre o assunto, e também o governo brasileiro está atento a tudo isso, porque está se tornando realmente um caso crítico hoje no mundo, tá bom? Com certeza. Você sabe que, antes da gente até continuar, eu queria mandar um beijo para a Fabi, taróloga, que foi ela quem fez a ponte, inclusive, que trouxe você até a mim. Quero mandar um beijo também para ela. E já é o segundo convidado que ela tem trazido para o programa, eu fico muito feliz. E é muito bom que venham pessoas realmente de nível como você, porque assim, eu acho que o que você falou, as pessoas estão adoecendo, né, Francisco? Porque até que ponto você acha, com a experiência que você tem,
quando surgiu realmente as redes sociais, que foi dando esse plug, né, que foi desse boom, na verdade, eu gostaria que você comentasse para a gente, sim, antes de pandemia e pós-pandemia, o que foi para você no teu consultório, o que você pode dizer para a gente? Tá, eu vou primeiro levar um pouquinho mais para trás, Isso. ao passado distante. Tá. Antigamente, nossos pais, nossos avós colocavam as cadeiras na calçada e ali ficavam justamente conversando sobre o seu cotidiano, Vivi isso. seus problemas, enquanto as crianças brincavam na rua sob a proteção deles. O que aconteceu? A rua ela passou a se tornar um pouco mais violenta e os pais, na intenção de proteção, começaram a levar seus filhos para dentro de casa. Quando surgiu a tecnologia, que foi o computador, os telefones, o que aconteceu com essas crianças? Elas ficaram retidas no quarto atrás dessas telas, né? E aí começa todo o problema. Não é a questão de tempo de uso das telas, é a questão do que acontece, porque a criança, o que tem atrás disso tudo, que leva a criança a ficar esse tempo todo nessas telas. Presos, né? Presos. Então, os pais também, de uma certa forma, negligenciaram essa tecnologia, porque quando ela surgiu, ninguém ensinou como se usaria, de que forma usaria, nem nada. A prova está que hoje há uma regra dentro da OMS e dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Uhum. Crianças de 0 a 2 não devem usar tela, que a gente chama de chupeta digital. Toca essa chupeta Nossa, do chupar verdade. pela tela, que é a chupeta digital. Crianças de 3 a 5 anos, 2 horas. Crianças de 6 a 12 anos, 3 horas. De 15 a 17 é negociação com os pais o período que se tem que ficar. Agora eu te pergunto uma coisa. O que adianta todas essas regras se os próprios pais, hoje, são os primeiros a estarem na internet 24 horas, dependendo do trabalho que ele exerce, porque tem pessoas que trabalham com o computador, que trabalham com a internet, que ganham dinheiro em cima disso, né? Que é a sua escolha de trabalho. Outros não. Outros têm porque é influenciador, outro porque eu gosto, porque posta tudo. Hoje em dia todo mundo mal nasceu, já está postando desde a criança da maternidade. Exatamente. Se bobear até o parto da pessoa. Só da falta criança. a criança nascer com o tablet na mão. Exatamente. Eu falo que daqui a pouco os crianças não estão mais falando, não estão mais chorando, vão estar falando assim, tablet, celular, tal, sei lá. Porque então é isso que eu queria também que você falasse, por exemplo. Não vem muito também do exemplo de casa? Vem. Hoje, dentro vamos falar do Brasil em termos geral. Sim. Tá? O que acontece é assim, eu não posso dizer não para uma criança, tirar ela de um tablet ou de um computador, se ela não tem o exemplo daquele que está acima dela. E o que acontece? É muito fácil. Quando você fala não para ele, tira, mas você senta na mesa de jantar, está sua mãe no telefone, seu pai no telefone, como ela ainda está na construção do seu psique, o que ela entende com isso? Que é normal. Né? Que é normal. Que ela também tem que fazer isso. Exatamente. Então, como é que eu vou me afastar disso? A criança começa justamente a não conviver familiarmente, socialmente, começa a se afastar das amizades. Fica introspectivos. Ah, sim, isso Total. aí, sem dúvida. E aí, não querem mais sentar à mesa para comer. Não. Eu estou te falando coisas, experiências que eu vivo também, que eu já vivi com crianças perto de mim. Né? A minha filha, eu tenho uma filha de 32 anos, que ela não foi criada no computador feito doida. Já veio de uma geração, sim. Já veio. Mas teve seu celular também quando nova, mas não era essa doença de hoje. Ela sempre foi, a Júlia sempre foi de gostar de fazer teatrinho para os familiares, sabe? Ela convivia com a gente. Ela, quando criança, ela brincava com as crianças. Não tinha celular na mão de cada criança. A Júlia nunca teve celular quando criança. Foi ter celular depois dos seus 14, 15 anos. Né? E era uma coisa bem mais tranquila. Sempre foi muito estudiosa, ela foi uma criança que... Eu acho que tem crianças que são, é da pessoa, é da essência. Ela se cobrava muito para ser uma menina melhor em termos de estudo mesmo, né? Ela se cobrava, a gente tinha até que dar uma desacelerada nela. Mas o que eu quero dizer assim, na minha educação que a gente passou para ela, nunca foi o tempo todo com o celular na mão. Né? Então eu acho que ter essa regra é difícil da gente poder tirar. Eu não sei o ano que você nasceu, mas, 62. por exemplo, eu vou falar por mim. Eu nasci em 62. Então, nós somos da era
analógica. Totalmente. 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 Até hoje, Tô ainda aprendendo, eu também. para mexer com a questão da tecnologia. Aliás, eu fui aprendendo também de tanto persistir. Isso. Se você der um tablet hoje para uma criança de 7, 8 anos, ele sabe exatamente Tudo. o que deve fazer, Aonde entrar. Então, tem toda essa questão. Mas a maior responsabilidade é dos pais, viu? Com Não certeza, tenha dúvida, eu também acho. Tá? Porque é impossível você ter um filho de 5 anos com um iPhone 13 na mão. É, coisa que imagina. Coisa de louco. Aquela questão do passado. Eu não tive, vou dar. Também é... Mas tem um problema muito sério nisso, né? A ligação, a intimidade da criança com os pais, ela vai se afastando. E nesse processo, ela começa a mentir no tempo de uso de tela, o que ela está assistindo. Então, nós vamos dar uma comparação. Uma menina hoje de 12 anos na internet, ela vai se comparar a outras meninas. Ela vai achar que a vida dela não é real, mas a da outra é. Então começa a haver uma questão de por que eu não sou assim, por que eu não mudo, frustrações, e vai indo. Isso vai criando ansiedade, depressão, e acaba acontecendo, como na maioria dos consultórios, a questão de não querer mais pertencer a esse mundo, que ela acha que ela não é aceita e não é vista. Eu tenho casos lá, tem uma menina de 17 anos que se rasga inteira porque faz comparação, porque perdeu as 3 amigas. E as amigas estão lá no celular, no WhatsApp, e elas não conversam com ela, é incrível, viu? E isso ocasiona o quê? É triste, causa dor, né? E é preciso entender a dor da criança. Coisa também, né, Francisco, a gente sabe que é muita ilusão, né? Lógico. Tem muito que efeito é. ilusório. Lógico. Hoje em dia, então, a história de IA, Lógico. você não sabe mais quem é quem. Você entendeu? Isso é ilusão pura. Total. E é uma coisa até, chega a ser uma coisa até absurda, porque como é que você vai conhecer uma pessoa? Nada como você usar até um filtrinho, se quiser, de repente acordou, tá com... Legal. Agora, um filtro que vai mudar, a sua boca fica maior, o teu nariz fica grandão, ou então fica menor. Sabe? Não é assim que funciona. E aí uma menina vê um negócio desse e acha que aquilo tudo verdade, ali é real, exato. é a realidade, não é. E quantos homens também que não se param, param numa casa, uma mansão maravilhosa para tirar foto. Hoje em dia os homens também estão piores. Olha, eu vou falar, acho que se bobear estão piores que as mulheres. Estão cultivando coisa que não deveriam. Gente, vão na frente de um carro, último tipo, numa moto tal, sabe, para ostentar. Ostentar o quê? É melhor você ostentar o seu caráter, não é verdade? Ostentar a sua pessoa, a maneira que você é, passar para frente aquilo que você tem de bom mesmo, de conteúdo. E tem um risco muito grande que é assim, o computador não deve ficar só no quarto, ele tem que andar pela casa. E o pai e a mãe têm que observar o conteúdo que está sendo visto. Porque, por exemplo, hoje, na idade de 9 anos, a criança entra num site pornô, ela está achando que aquilo é a coisa certa, a forma certa de agir e tudo mais. Isso vai lá na frente, quando for adulto, vai dar problema. Vai estar justamente fissurada em pornografia e achar que aquilo é o correto, que a mulher não vale nada, né? Então, o que nós temos que fazer? É chamar essa responsabilidade para nós. Nós sabemos que hoje os pais trabalham fora, têm uma vida muito agitada, chegam em casa cansado. É, porque antigamente as mulheres ficavam em casa, né, Francisco? O homem era provedor. Só que existe um problema muito sério. Eu tenho filhos, mas eu não assumo meus filhos. O que é assumir os filhos? É você chegar cansado, é brincar com eles, estar presente, fazer parte da criança. Exatamente. Então, o que você vê no adulto, que ele não... Aliás, hoje o que a gente vê, na grande maioria das vezes, e você deve estar careca também de saber, que é o que você falou, é a chupeta. Tipo, no lugar para quietar, sim. Ela quer namorar o marido, ou então ela quer passear, ou então ela quer conversar, ou então ela tá fazendo uma reunião na casa dela com os amigos. E a criança tá ali, mãe, não sei o quê, mãe, não sei o que lá, pai, não sei o que lá. Dá o tablet. Dá o tablet, dá lá o que for, que é o tal do cala-boca. Não, e hoje na sociedade, se você for num restaurante, eu te pergunto quem está conversando com quem. Você não sabe mais quem. Todo mundo com o celular. Exatamente. Aliás, eu acho que eles se falam pelo celular, né? Vai numa festa... Pergunta lá, o que você vai comer? O que você...
Ou senão, daqui a pouco, desculpa, até no relacionamento sexual vai estar lá. Foi bom para você? E o outro responde, claro que foi. É bem capaz, já deve ter nesse pé o negócio. Ou quando não, o sexo virtual, enfim. As coisas estão mudando muito. Você usou um termo logo quando a gente estava conversando, que o mundo está muito sem graça, né? Eu acredito muito sem graça mesmo. Eu acho que não tem, parece que as pessoas, é uma intranquilidade, é uma pessoa insaciável, sempre querendo a alegria de viver, né? E por pequenas coisas. Exatamente. Não aproveita o que você tem do lado de pequeno e já quer ter o top, não se contenta. É uma coisa assim. E eu acho também muito, Francisco, que as escolas, elas também, os próprios alunos, as crianças, cada um vem de uma criação. E que muitas vezes começa a entrar em conflito. Porque você tem um poder aquisitivo menor do que o outro, muitas vezes. Sim, claro. E numa dessa, o outro ostenta trocentos tipos mesmo de segmento de roupa, de tudo, né? Tudo é tudo muito. E o outro tem muito pouco. Então, começa a existir também quando você fala do psique da criança. Até quando é a formação de uma criança? Para ela poder ter uma opinião mais formada. Hoje, no Brasil, a adolescência começa aos 12 e termina no 25. Jura? O Brasil é campeão em termos de ansiedade. Gente, no 25 para ser adolescente, o número de suicídios do ano passado, comparado a esse mês aqui, aumentaram barbaridade, né? E esse suicídio não está só ligado à questão de telas, não, é questão de tudo. O ser humano, amor, ele né? exatamente, ele não consegue mais se comunicar da forma que se comunicava. Para você entender, tem gente que está trocando conversa com outra pessoa pela conversa com a IA, inteligência artificial. Jesus. Ele bate um papo, não sei se você já reparou, quando você pergunta algo, ela vai te responder. E você ainda escolhe a voz. Verdade. E quantas pessoas que não estão divulgando seus trabalhos com o IA, com as vozes? Exatamente. Você já até percebe. E hoje a gente percebe. Você escreve um livro pela IA, você faz um relatório pela IA. E aí eu vou te perguntar o que vai acontecer com você quando você pegar uma folha de papel e pedir para você mesmo, né? escrever. Você não vai mais saber. Sendo educador mesmo, né? Uma pessoa que estudou. Quando você fala na educação às escolas, o que hoje acontece com a família brasileira? Ela transfere a responsabilidade de educação da criança para a escola. E a obrigação da escola é ensinar, não é educar. É verdade, porque a educação vem de casa mesmo. Exatamente. Os princípios básicos é de casa. E a educação lá na escola é o professor que tem que dar. Às vezes eu admirava a minha mãe com 5 filhos, tomar conta dos 5, dar conta de tudo e ainda ser mãe, viu? Que não era fácil. Mas você acha, Francisco, que essa mudança das mães irem também para as ruas para trabalhar, para poder conquistar o seu espaço profissional, você acha que isso acarretou na parte da educação dos filhos? Eu vou falar uma coisa aqui para você que eu percebo. O homem, ele não é mais praticamente provedor do lar. Ele precisa de uma ajuda, de um auxílio. E justamente quando ele tira a mulher do lar com o filho, ele está tirando o filho, a mãe, aliás, dessa criança. Então ele passa a ser educado por aqueles que estão ao lado dele. São os avós, que não têm obrigação de educar, né? Mas que, aliás, são os avós, até mimam mais, né? Mimam fazem mais, tudo aquilo que mesmo, não devem tudo fazer. Que fazer, né? Você fala para não tomar sorvete, dá sorvete o dia inteiro. Exatamente. Né? Então, o que você vê? Essa transferência é que está ocasionando tudo isso. A família, ela não está mais alicerçada. Basta você ver na pandemia o que aconteceu. Você achava tudo maravilhoso, mas o que estavam vivendo era fantasia. Quantas separações. Quantas agressões. Também, muitas. Porque você antes, cada um ia para um canto, dava tempo de dar um respiro. Quando você passa a ficar convivendo o tempo todo ali, não tinha por onde escapar, ficaram só os que tinham que ficar mesmo, né, juntos? Aí você ouve a seguinte frase, né? Poxa, eu acho que eu amava essa pessoa. Não achava, você não amava. A verdade é essa. Você ia tolerando até onde dá. Exatamente. E uma coisa que está acontecendo muito hoje com os jovens, nós vamos nos tornar um país de velhos. Né? Por quê? Jovens hoje não querem filhos. Não querem trabalho. Porque sabe que tem que se dedicar a isso, tem que lutar por eles e fazer eles crescer. E quando um filho vem, a gente tem que abdicar da nossa própria juventude. Com certeza. Em prol a eles. E abdicar de tudo, né? Tudo. Tipo, de financeiramente, deixar de sair para fazer tal coisa, para poder comprar uma roupa, comprar enfim. Não precisa ir longe. O maior bife de quem era? Não era da sua filha?
Exatamente. Então você vê, você se torna justamente aquela pessoa para poder manter, para Você poder deixa de ensinar a ser a criança, é pessoa que, você. claro, É você. e você abre mão de muita coisa mesmo, porque uma mãe que realmente que é importante também querer, né? Porque não é só o querer, tipo, eu quero ter um filho, tá? Mas você tem que saber Não. quais são todas as responsabilidades e o que vem pela frente, né? O que vem o que está por vir, né? A maioria das pessoas, talvez você não concorde comigo, mas muitas das mulheres hoje não conseguem ser mães. Não conseguem. Elas não têm a questão da É paciência, a verdade. questão do acolhimento, né? Um dos exemplos é claro, quando a criança chora, que eu acho muito errado isso, é falar, engole o choro, menino. Não, não tem que engolir o choro, a criança tem que engolir. Não enche meu saco, um exemplo. A Sim, criança está ali naquele momento, ela está precisando de um alento, um um acolhimento. acolhimento, E eu acho você não também. dá. E aí se torna um adulto muito jogado ao mundo. E aí não vale a Agora, pena. por exemplo, quando você fala também, né, da formação dessa criança, do adolescente dos 14, né, 15 até os 25 anos, é, a pessoa que não se refez, não se encontrou, não se achou para crescer, ele não cresce mais. Ele vai ser uma eterna criança, uma Vai ser uma eterna eterna adolescente. criança. Vai ser uma eterna criança, porque ele vai ter que ter ele vai ter que aprender o autoconhecimento sobre ele mesmo para poder trocar isso. Mas para isso vai para terapia, né? Exatamente. O que a gente acha engraçado é que, por exemplo, tem senhoras que vão lá na terapia e falam assim: olha, eu vim aqui ver a possibilidade do senhor atender a minha criança. Quando você ouve a palavra criança, você acha que é Que um jovem, um sim, adolescente de 15, 16 sim. anos. Quando você vê um matolão de 43 anos, É vivendo da mesmo? aposentadoria dos pais, nunca trabalhou, nunca saiu. Então, o que acontece? É essa questão que a gente debate muito. O que está havendo com a sociedade brasileira que tanto tem protegido o jovem de tudo? Você pode ver, o garoto vai trabalhar na cidade e a mãe fala, cuidado com o assalto, hein? Não entra no golpe. Olha, mas é necessário que a criança aprenda tudo isso. Então, qual é o exemplo que eu dou? Quando você é pequena, você tem que ralar o joelho, abrir Eu o sei, tampão do eu dedo, sei. né? Cair da bicicleta. Aí vem tua mãe com aquele metiolato, com aquela raquetinha, ainda Nossa Senhora. raspa que aquilo Ui! ardia, né? Mas o que a criança precisa também é de pequenos traumas. Aquilo que é ralar o joelho e tudo, é uma forma de você criar imunidade. Mas a criança também precisa criar imunidade no psique dela. Então ela tem que passar por luto, perda, todas essas coisas, mas de uma forma correta, de uma forma bem colocada para a Agora, o criança. que você acha como psicanalista baterem na criança? Tipo, dar uns tapas, vou te dar uns tapas na tua bunda, porque vou dar não sei o quê. Você acha que esses tapinhas, né? Eles são, ou até mesmo, né? Pegar lá, antigamente pegava cinta. Você acha que isso ajuda também uma pessoa a se tornar uma pessoa melhor ou Olha, não? eu diria que meu pai e minha mãe estariam presos hoje. Antigamente era chapuletada. Antigamente era Eram uma os palavra croques. só e o chinelo voava. E sempre desconfiei que a minha mãe fez tiro de guerra, porque poderia estar 100 quilômetros. Ela jogava, ele pegava, né? Eu Aham. acho assim, tem que Minha ter mãe também dava coerência. chinelada, né? Ela jogava um chinelo. Exatamente. Tem que ter coerência. E isso é velado, viu? Esse negócio de que não dá tapinha nem nada. Quando a criança chega no consultório, ela toma uns tapinhas, um tira-poeira, tá? É que nós, lógico, para proteger a criança, criamos toda essa consequência de coisas. O tapa não educa, o tapa não faz isso. Mas é assim, no meu modo de entender, talvez muita gente até esteja contra comigo aqui. Mas eu acho que de vez em quando não é machucar, mas ser um pouquinho mais rígido na educação. Pai nunca relou a mão em mim nem no meu irmão, nunca. Sempre foi um ser humano maravilhoso e ele muito calmo, muito educado, falava baixo, não gostava que gritasse, que falasse besteira. Ele foi um ser muito bacana, um grande amigo, mas ele punha de castigo. Ah, sim, Meu cadeirinha do pai, pensamento. exato, meu pai era assim, ó, você fez tal coisa, fica de castigo um pouco. Eu brinco, meu pai não era muito de bater, mas a pior coisa que era a palavra dele. Quando ele dava uma chamada, era pior do que um tapa. É porque às vezes, né, essa É. forma de chamar atenção, ele dói mais, é uma coisa que te toca, né? Eu admiro a nossa geração, talvez
você pode perceber que a nossa geração, em questão a amar os pais, a gostar deles, a gente percebia que eles deram o melhor que eles puderam. Muito. Na época deles. Com certeza. Então, a gente eu sou não do tem tempo que eu falava cobranças. bença mãe, bença pai. Exatamente, exatamente. Então, o que você percebe é que nós não temos cobranças sobre nossos pais. Mas essa geração de hoje, ela cobra muito, sabe? Uma das palavras que você mais ouve, eu não pedi para nascer. Nossa. Né? Isso é dolorido, porque muito. você, como pai, ouvir um negócio desse, não é fácil. É que tá na hora de virar a chavinha e ver o que está acontecendo, né, filho? Já demorou, né? Porque assim, cada um sabe o que tem dentro de casa. Né? Na sociedade se apresenta como quer. A gente chama isso de persona, são várias máscaras. Sim. Mas dentro de casa você tem a realidade lá nua Total. E crua. Uhum. Então, não passe muita mão na cabeça do seu filho, porque ele, quando faz algo errado, ele tem a ciência do que está fazendo e a consequência que isso vai gerar. Exatamente. E se você o apoia nesse pequeno erro, você terá que apoiá-lo nos grandes, e aí você não vai querer. É bem isso, adorei. Tem uma frase que diz assim, é melhor que seu filho chore hoje do que você amanhã. Então aprenda com isso. Não é porque tem 5, 7, 8 anos. A criança tem que aprender a passar pelos problemas, pelas frustrações, né? E saber que ela tem o apoio de alguém atrás dela. Quem são? São os pais que a apoiam. São os pais que a acolhem, são os pais que dão segurança, amor e carinho. É isso mesmo. Né? E uma coisa que é interessante, se você... eu dei uma palestra agora para atletas, né, recentemente, e uma coisa que eu falei para eles assim... A mãe e o pai não são seus treinadores. Você já sofre a pressão do atletismo. Sim. Então, eles não são. O que eles são? Eles são aquela parte que vão receber suas dores, suas queixas, tudo. Mas eles têm que estar ali de mãos abertas, recebendo, acolhendo. É isso mesmo. É difícil transformar. A gente falar educar um adulto bem educado. É muito difícil. Claro. Hoje é complicado demais. É mais difícil. Querido, deixa eu falar uma coisa, nós estamos com 24, quase 25 minutos. Caramba, passou rápido, num piscar de olhos. Piscar de olhos. Eu gostaria de te agradecer, gostaria que você também deixasse suas redes sociais, o que você quisesse para poder divulgar também. A minha rede social é Vida Fluida Terapia, tá? É o Instagram. E quero dizer a você que está nos assistindo, tela não abraça, tela não diz que ama e tela não defende seu filho. Então, por gentileza, controle. E isso você vai ver lá na frente, o benefício que você está criando para você e para o seu filho. Se você tem o descontrole, você vai ter um adulto totalmente sem controle algum. É isso mesmo. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Coração. Espero que você tenha gostado. Tá bom, lógico. E um beijo para vocês, gente. E até mais amanhã com muito mais. Beijo. Tchau, tchau.